Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar em 4 passagens de textos antigos que, assim, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Mas a gente vai descobrir a história surpreendente que elas contam quando são lidas juntas. Vamos começar essa investigação. Pensa bem, é uma mistura de ideias que parece que não se conversam. De um lado, a gente tem a destruição total de um reino. Do outro, um guia de como se comportar. E ainda por cima, um hino de pura alegria e um alerta sobre piadas de mau gosto. Qual será o fio que conecta tudo isso? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A nossa jornada começa com um tema pesado, mas fundamental. A ideia de que toda ação tem uma consequência. E essas consequências elas aparecem tanto numa escala gigante, histórica, quanto nos momentos mais íntimos da nossa vida. Primeiro, vamos ver o quadro geral. O capítulo 52 de Jeremias é um relato brutal, quase cinematográfico, de um verdadeiro desastre nacional. Uma cidade inteira, um centro cultural e espiritual simplesmente reduzida a cinzas. O texto deixa muito claro que isso não foi uma tragédia aleatória, mas o resultado de uma longa série de escolhas e ações. E essa frase, nossa, ela resume a catástrofe em pouquíssimas palavras. A consequência final não é só uma derrota militar, é o desenraizamento de um povo inteiro. É um ponto final devastador para uma nação. Agora vamos mudar completamente a escala. Do destino de uma nação inteira para as nossas interações do dia a dia. A mesmíssima lei de causa e efeito se aplica, só que de uma forma muito mais próxima, muito mais pessoal. A imagem aqui é muito poderosa. Palavras ditas só de brincadeira não são vistas como algo inofensivo. Muito pelo contrário, o texto compara essas palavras a flechas, a fogo, a armas mortais. É uma ilustração brilhante de como as nossas palavras, mesmo as que parecem pequenas, têm um poder imenso de causar feridas muito, muito reais. Ok, se as ações podem levar a consequências tão desastrosas, qual seria a alternativa? Felizmente, os textos não só apontam o problema, eles também oferecem um guia, um modelo de como viver para construir em vez de destruir. E essa mudança de foco nos leva direto para a carta a Tito, que funciona quase como um manual prático para a vida em comunidade. Aqui, a ênfase não está só no que a gente deve evitar, mas no que fazer ativamente. É sair de uma postura reativa para uma proativa. E aqui está o guia, dividido em passos bem claros. É interessante ver como eles vão do geral, o respeito às estruturas da sociedade, para o bem específico, as interações pessoais. Não falar mal, não brigar, ser gentil. É um verdadeiro projeto para a harmonia social, que começa com cada indivíduo. Essa citação resume o espírito por trás de todas essas regras. Não se trata só de seguir uma lista de proibições, sabe? O ponto central é a atitude, uma mansidão, que hoje a gente pode entender como uma gentileza humilde, uma força tranquila, que deve ser estendida a todos, sem nenhuma exceção. Então, a gente já viu o problema, as consequências, e a solução prática, um código de conduta. Mas o que motiva alguém a seguir esse caminho? De onde vem a energia para ser gentil e pacífico, especialmente quando é difícil? A resposta que os textos dão vem de um lugar bem mais profundo, a prática da alegria. E aqui, o tom muda da água para o vinho. O Salmo 100 não começa com uma reflexão silenciosa, não. Ele começa com uma explosão de energia. É um chamado para fazer um barulho alegre, uma celebração vibrante que expressa um sentimento que vem de dentro. E essa alegria não é um sentimento passivo. A instrução aqui é bem clara. Ela se transforma em ação. Servir com alegria significa que esse sentimento vira o combustível, o motor que impulsiona nossas ações positivas no mundo. E como a gente acessa essa mentalidade? O texto nos dá a chave, literalmente, a gratidão. A ação de graças é apresentada como o portal, o ponto de entrada para se conectar com essa fonte de alegria e propósito. Mas por que toda essa alegria e gratidão? O Salmo oferece a razão fundamental. Não é uma alegria sem motivo. Ela está ancorada na crença em uma bondade e um amor que são constantes, que são eternos. É a base sólida sobre a qual todo o resto se constrói. Certo. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu o desastre, o manual de conduta e a fonte de energia. Como é que esses elementos tão diferentes se costuram para formar uma única história sobre como viver bem? Essa tabela resume a nossa jornada de um jeito bem claro. Jeremias nos mostra a realidade nua e crua das consequências. Provérbios traz essa mesma realidade para o nível pessoal. Tito nos dá um modelo de conduta para evitar esses resultados ruins. E o Salmo 100
Bom, ele nos dá o alicerce emocional e espiritual, a alegria, para sustentar essa conduta toda. Então, o ponto central é este. Não são 4 ideias separadas, mas sim uma progressão lógica. Reconhecer as consequências nos impulsiona a buscar uma conduta melhor, e essa conduta só se sustenta de verdade quando está enraizada numa gratidão e numa alegria profundas. Juntos, esses textos formam um mapa para uma vida mais consciente, com mais significado. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. No nosso mundo, que é tão complexo e muitas vezes tão caótico, de que forma esses 3 pilares, a consciência das consequências, o compromisso com uma conduta gentil e a prática deliberada da alegria, podem nos dar uma base mais sólida para navegar a vida? A sabedoria antiga, mas a pergunta nunca foi tão atual.